Salvador é uma cidade encantadora. Além de ser conhecida por ter lindas praias, monumentos históricos, deliciosa culinária e atrações que agradam a visitantes de todos os estilos. Para quem busca curtir as férias em um lugar onde a diversidade de ritmos e de raças são celebrados todos os dias, não pode deixar de conferir a lista com os melhores pontos turísticos para visitar em Salvador. Número 10. Pelourinho. O Pelourinho é um bairro da capital baiana localizado no centro histórico. Uma das principais atrações turísticas de Salvador. O Pelour, como é popularmente conhecido, reúne riquezas em sua arquitetura do período barroco dos séculos passados, em suas casinhas e igrejas. Ruas e vielas ficam cheias de turistas tanto durante o dia quanto pela noite. Os visitantes podem ainda se divertir em um ambiente histórico com uma cultura viva e preservada. Além disso, existem ótimos restaurantes e bares para curtir esse passeio imperdível. Número 9. Mercado Modelo. O Mercado Modelo foi construído no século XIX, mais precisamente em 1861, e fica localizado na Cidade Baixa. E é o principal espaço comercial para o artesanato em Salvador. Produtos artesanais são comercializados em boxes e lá os visitantes poderão encontrar as famosas fitinhas do Senhor do Bonfim. O turista poderá apreciar apresentações de capoeira e até comprar um berimbau no lado de fora do mercado, que foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional. Número 8. Praia da Barra. Também identificada como Porto da Barra, a praia fica próximo ao centro de Salvador, onde muitos ambulantes vendem petiscos, água, refrigerante e outras bebidas, que são apreciadas por turistas e moradores que entre um mergulho e outro, passam o dia aproveitando. E para quem tem crianças, a praia é ideal por possuir águas calmas e quentinhas, ótimas para quem foge das águas agitadas. Número 7. Praça da Cruz Caída. O Monumento da Cruz Caída está situado em um local envolvido em muita história e diversas opiniões. Naquele local ficava a Igreja da Sé, demolida em 1933 para a passagem do bonde. Seguindo os trilhos que passam pela Rua Chile, eles vão conduzir exatamente até lá, a Praça da Cruz Caída.
Inaugurada em 1999, a cruz caída homenageia o desaparecimento desta antiga igreja da Sé, a principal do Brasil. O monumento foi construído pelo artista baiano Mário Cravo Júnior, possui 12 metros de altura e faz referências plásticas à grandeza e à monumentalidade da arquitetura da antiga igreja. Número 6. Praia do Buraquinho. De média extensão, e considerada uma das mais belas praias do litoral norte da Bahia, Buraquinho se encontra a menos de 30 quilômetros de Salvador, e é uma ótima opção para todos os públicos. A mesma possui uma boa faixa de areia clara e fofa. O mar é azul e levemente agitado, com a formação de algumas ondas, muito propício para um mergulho refrescante. Essa praia cercada por coqueiros reserva às suas visitantes paisagens belíssimas, principalmente ao entardecer, além de contar com boa infraestrutura. Outro atrativo é o encontro do mar com o Rio Joanes, que faz com que as águas fiquem mais calmas e de temperatura amena, ideal para a prática de alguns esportes náuticos. Número 5. Morro do Cristo. O Morro do Cristo é um dos atrativos do charmoso bairro da Barra e chegou a Salvador em 1913 e fica perto da Praia da Barra. Embora seja pequena, é uma bela obra de arte. No local existe o Monumento de Jesus, construído em 1920. Em praticamente todas as viagens, é interessante conferir esculturas bonitas e de grande importância simbólica para a cultura local. Esse é um espaço de encontro entre baianos e ponto de parada obrigatório para turistas. Número 4. Arena Fonte Nova. Outro local que não pode ficar de fora da lista de visita em Salvador é o Estádio da Fonte Nova, o mesmo é o principal templo do futebol na Bahia. Hoje Salvador conta com um dos estádios mais modernos do país, e após a reforma para a Copa do Mundo de 2014, ganhou cadeiras novas e banheiros confortáveis, pois foi estruturado no padrão FIFA. E para os amantes do futebol que pretendam visitar Salvador, caso a viagem coincida com a agenda de um jogo do Bahia versus Vitória, ou popularmente conhecido Bavi, não pode deixar de conferir esse belo clássico do futebol brasileiro.
Número 2. Elevador Lacerda. O elevador Lacerda é, da mesma forma que o Farol da Barra, um monumento que simboliza Salvador. O mesmo se encontra situado em frente ao Mercado Modelo, e faz a ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa e, quando foi inaugurado, em 1863, era considerado o elevador mais alto do mundo, com seus imponentes 73 metros de altura. Cerca de 750 mil pessoas por mês, entre moradores e turistas, fazem a viagem que dura 22 segundos. O equipamento foi restaurado em 2002 e toda a sua estrutura é muito bonita. Número 1. Farol da Barra. Erguido em 1968, o Farol da Barra está localizado no Forte de Santo Antônio da Barra, a mais antiga construção militar do Brasil, que data de 1534, e é um dos pontos turísticos mais conhecidos em Salvador, sendo identificado por turistas de outras cidades como um monumento símbolo da cidade. Quem vai ao forte pode conhecer a estrutura interna do monumento e apreciar o visual do alto da torre de 22 metros de altura. E ainda poderá conhecer o Museu Náutico da Bahia, que possui instrumentos de navegação, peças arqueológicas e uma verdadeira mostra do que há de mais representativo nos acontecimentos militares que marcaram a história da primeira capital brasileira. Porém, precisará fazer um prévio agendamento da visita.